Gênesis capítulo 1, versículo 2, apenas a parte A diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Sabe o que eu quero te dizer com esta mensagem, aleluias? Que Deus, Ele não faz nada pela metade. Tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, porque somos criaturas de Deus. Sabe por quê? A Bíblia vem dizer, no princípio das Escrituras Sagradas, em Gênesis, onde eu acabei de ler, mas no versículo 1, diz assim, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, se no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus criou. Então, o céu e a terra é criatura de Deus. Mas no versículo 2, onde eu acabei de ler, aleluias, que vem dizer que a parte A do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis vem dizer que a terra era sem forma e vazia. Tudo que Deus faz na minha e na tua vida tem um término. Muitas das vezes as pessoas olham para a tua vida e acham que é o fim. Acham que você não tem mais jeito. Aleluias, por momentos difíceis que você esteja passando na tua vida. Deus não faz nada pela metade, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo. Talvez você está querendo desistir, talvez você acha que sua vida não tem mais jeito, que acabou. Não, não acabou. Apenas supera, suporte esse momento difícil. Eu vou te dar um dos exemplos da Bíblia que superou, aleluias, e que o fim foi um fim de vitória, um fim de um recomeço. Porque Deus, Ele faz o fim virar começo na vida da sua criatura. Aleluias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou. Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Deus se esqueceu de dar o termo na sua criação? Aleluias. Ninguém sabe qual foi os anos, o tempo do versículo 1 até o versículo 2 das Escrituras Sagradas, do livro de Gênesis, do começo da Bíblia. Não sabe se foi 1 ano, 10 anos, 1000 anos. Mas Deus não esqueceu de dar o término, aleluia, da sua criação, de terminar aquela obra. A obra que Deus tem na tua vida, homem e mulher, não chegou ao fim. Aleluia, apenas, aleluia, Deus está trabalhando. E ao contrário, Deus ainda nem começou a terminar o que Deus tem na tua vida. As pessoas podem olhar para você, podem te julgar e falar que é seu fim, que você não tem mais jeito, que você é inútil. Aleluias. Mas Deus não se esquece da sua criação. Porque do capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, fala que Deus criou o céu e a terra, ponto final. Aí vem o versículo 2, parte A. A terra era sem forma e vazia. Se a terra era sem forma e vazia, se Deus criou a terra, olha só, escute bem, Deus criou o céu e a terra. Então, se Deus criou a terra, aí no versículo 2, parte A, que a terra era sem forma e vazia, porque Deus já tinha criado a terra, no versículo 1, mas não tinha terminado, não tinha acabado aquela obra. Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu de você, homem e mulher. Muitos podem te esquecer, muitos podem te desprezar, muitos podem falar o que quiser de você, mas Deus, Ele pensa diferente. Deus não esqueceu de você. E eu vou te dar um dos exemplos da Bíblia, aleluias, que passou por uma catástrofe, um homem que passou por um momento difícil, mas não abandonou a fé. O que Deus não quer que você, homem e mulher, abandone a sua fé. Aleluias. Jó, capítulo 1 vem dizer da história de Jó, capítulo 42 inteiro, aleluias. Mas quando o diabo ele perseguiu Jó para tirar tudo de Jó, para querer destruir Jó, acabar com a vida de Jó, Deus pôs um limite para que o diabo não tirasse a vida de Jó. Você está vivo hoje porque Deus tem promessa, homem e mulher, e vai se cumprir a obra que Deus tem na tua vida. Não vai ficar pela metade, Deus vai finalizar. Muitos podem achar que é o teu fim, que você não tem mais jeito, que você não presta para nada. Aleluias. Ao homem chegar no capítulo 3 de Jó, de amaldiçoar o dia do seu nascimento, é porque ele estava passando por uma catástrofe, aleluia, estava passando por maldição na vida, mas a sua fé ainda estava de pé, a sua fé não tinha acabado, a fé de Jó ainda era fé, aleluias, que ele estava, aleluia, com esperança que Deus ia mudar a vida dele. O que não faltou na vida de Jó foi fé.
O que não pode faltar na minha e na tua vida, homem e mulher, é fé. Até a sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Perdeu os 10 filhos, perdeu as riquezas, perdeu tudo. Olha só. O que Jó estava passando, aleluia, é como Jó é a criação de Deus, era a criação, eu sou a criação de Deus, você é a criação de Deus. Talvez a sua vida agora pode estar que nem de Jó, sem forma e vazia. Mas Deus não terminou a obra que tem na tua vida. Muitos podem falar que é o final, que está sem forma e vazia, não presta para nada. Deixa eu falar. Quem tem boca fala o que quer. A Bíblia vem dizer no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então a pessoa pode falar o que quiser, pode achar e imaginar o que quiser de você. Mas lembra-se que você é criação de Deus. Você é a obra de Deus. E a obra que Deus tem na tua vida não terminou, vai ser finalizada. Porque quando Deus criou o céu e a terra, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ponto final. Criou o céu e a terra, Deus. Mas no versículo 2 vem falar, a terra era sem forma e vazia. Mas está falando de terra, era sem forma e vazia. Porque no versículo 1 Deus tinha criado a terra, mas não tinha terminado. Deus não se esqueceu. E ali Deus começou a trabalhar na terra, colocar luz. Tudo que está em trevas na tua vida, Deus vai colocar luz. Deus vai colocar luz. Aleluia, as coisas vão começar a andar na tua vida. Muitos vão ver luz na tua vida. Hoje pode achar isso e daquilo da tua vida, te criticar, te caluniar, te falar mal, te esquecer. Jó foi esquecido. Olha só, a vida de Jó estava sem forma e vazia, que quando seus amigos ouviram da notícia de Jó, que ele tinha perdido tudo, que estava uma desgraça a vida de Jó, uma catástrofe, os seus amigos foram visitar Jó, e quando viram Jó de longe, viu que a vida dele estava sem forma e vazia, porque ficou irreconhecível. Imagina um homem perder tudo, e ainda o inimigo colocar chagas no corpo dele, na pele dele, para ficar irreconhecível, que as pessoas, as crianças, olhavam para Jó e zombavam dele. Aí no capítulo 3 vem dizer que Jó amaldiçoou o dia de ter nascido. E tanta desgraça estava acontecendo na vida dele, mas o que não faltou na vida dele foi fé. Ele até mesmo murmurou. Quem é que não murmura? Mas Jó não blasfemou. Murmurar é uma coisa, agora blasfemar é outra contra Deus. Não tem esse que não murmura, mas blasfemar é diferente. Jó não blasfemou contra Deus. Ele pode ter murmurado do dia dele ter nascido, pela desgraça que estava acontecendo, todo mundo ter se afastado, ter perdido tudo, a confiança de todos, ser até zombado por crianças que passavam na rua, via ele desfigurado, sem forma, vazio, triste, angustiado. Talvez está sentindo assim, triste, angustiado, angustiada, vazio, vazia. As pessoas falam que não presta para nada. Mas calma. Você é a criação de Deus. E que o que Deus cria sempre tem um final. Sempre tem um término da obra de Deus. Você é a obra de Deus, homem e mulher. Deus terminou o céu e a terra. No versículo 1 fala que Deus criou o céu e a terra. No versículo 2, onde eu li o primeiro versículo hoje, nessa mensagem, fala que a terra era sem forma e vazia. O que Deus cria, o que Deus faz, Ele termina. O que Deus tem na tua vida vai terminar. Muitos olhavam para a vida de Jó e falavam que não tinha mais jeito. Jó não tem mais jeito. Sua mulher blasfemou contra ele, amaldiçoou esse Deus e morre. Ficou reconhecido, seus amigos olharam de longe, criticaram, está passando por isso porque está em pecado, porque pecou contra Deus. Aí é onde eu falo que o coração do homem é enganoso, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deixa falar a tua vida. A Bíblia vem dizer em Provérbios, aleluias, que até o tolo calado, em silêncio, ele se torna um homem sábio. Não retruca o diabo. Jó não retrucou. Jó apenas aguardou em Deus. Sofreu no calado. Mas a Bíblia vem dizendo no capítulo 42 de Jó, no versículo 10, que Deus restituiu a vida de Jó tudo em dobro. Olha só, o cara tinha perdido tudo, mais tudo, bens materiais, seus filhos, teve 10 filhos, e fala que as filhas de Jó eram mais bonitas do Oriente. Ele ficou desfigurado, as pessoas zombavam dele. Talvez Jó era feio, ficou bonito, porque esse Deus tudo em dobro na vida dele, a pele dele ficou, aleluia, sã, purificada em dobro do que já era. Se Jó já era um homem bonito, ele ficou mais bonito ainda,
Porque se ele recebeu tudo em dobro, é porque Deus fez tudo em dobro na vida dele, seja na parte física e espiritual. Deus vai fazer tudo em dobro na tua vida, seja física ou seja espiritual. Apenas confie. Tenha fé em Deus. Mesmo que sua fé for do tamanho do grão de mostarda, pequena, ela tem o poder de mudar a tua história. Ela tem o poder de mudar a tua vida. Mas você tem que depositar a sua fé em Deus, não no homem. Se Jó fosse depositar a sua fé no homem, Deus não tinha restituído a vida dele. Deus quer que você busque mais a Ele. Porque a Bíblia vem dizer que Jó só conhecia Deus por ouvir. Ele achou bom e passou a praticar a justiça, obedecer a Escritura. Mas Deus queria mais algo dele, queria ter uma intimidade com Ele, porque Jó era escolhido, você é escolhido, escolhi Deus. Então larga aquilo que não agrada a Deus e tenha uma intimidade com Deus, para Deus restituir a tua vida, dar forma na tua vida, preencher a sua vida. Eu não sei o que está faltando na tua vida, mas Deus vai preencher, porque Deus criou você e vai terminar o que Ele tem na tua vida, e Deus vai realizar o desejo do teu coração. O desejo de Jó, do coração de Jó, era ter uma vida restaurada, física e espiritual, restituída. E no capítulo 42, a partir do versículo 10, fala que Deus restaurou e restituiu a vida de Jó. Por que eu falo restaurou? Porque a vida dele, a pele dele estava toda cheia de chagas, doença, enfermidade. E se ele foi curado é porque foi restaurada a pele dele. Aleluias. Não foi restituída, diferente de restituição para restauração. Foi restaurado. Então a vida de Jó foi restituída e restaurada, porque restituída foi o que ele perdeu: os bens, a dignidade. Aleluias. O cara chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Então, eu até compreendo o que você está passando, minha mulher, na sua vida. Não estou aqui para julgar ninguém. Deus, Ele sabe o que você está passando, homem e mulher. E Ele vai terminar o que Ele tem na tua vida. Deus terminou o que tinha na vida de Jó. Foi tudo restaurado e restituído em dobro. O que Deus vai fazer na tua vida vai restaurar e restituir tudo em dobro. Aqueles que se afastaram vai passar a te procurar. Porque todos que se afastaram de Jó, no capítulo 42, procurou Ele. E ainda ele ganhou presentes. Olha o que Deus faz. Faz a pessoa ganhar presente, ser abençoada. Deus vai fazer você, homem e mulher, ser abençoado e abençoada nessa terra. E o que Deus vai fazer na tua vida vai ser de se espantar. Porque uma vida perdida como estava de Jó para os olhos humanos, até os seus amigos que eram profeta o criticaram, porque o coração do homem é enganoso. Aqueles homens deram vazão para a carne. Era profeta, 3 homens, era profeta, falava com Deus. Tinha mais intimidade com Deus, os amigos de Jó, do que o próprio Jó. Mas Deus permitiu tudo aqui na vida de Jó para ter uma intimidade com Jó. Fala, agora eu quero ter intimidade com você, Jó. Deus está falando hoje com você, mulher, que Ele quer ter intimidade com você. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ana passou por tudo isso também. Zombaria, perseguição de Penina, porque não poderia ter filho. Não poderia gerar filho. Até Eli zombou dela, porque o coração dele estava enganado, estava na carne. Seus filhos, Ofni e Finéias, estavam no pecado, filhos de Belial. Filhos de Belial é pessoas inúteis, que não servem para nada. Isso é o significado da pessoa, filho de Belial, não presta para nada. Muitos estão achando que você é filho de Belial, né? Mas Deus vai mostrar para todos que você não é filho de Belial, você é criatura de Deus e é filho de Deus, filha de Deus. Quando Ana não aguentou mais, falando de Ana agora, ela começou a orar a Deus. Só movia os lábios de tanta angústia, não conseguia nem falar. Quando a pessoa está angustiada, entristecida, ela não consegue falar. Ela só move os lábios. Já passei muito por isso. Não consegui falar nada. Só engoli. As lágrimas descer pela garganta. Mas Deus mudou a vida de Ana.
Até ele falou, larga esse vinho. Está embriagada a mulher, porque o coração dele estava enganado, ele estava na carne, não estava repreendendo nem os filhos dele da forma correta. Estava repreendendo, mas não de forma correta. Aleluias. Eu não sou filha de Belial. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Muitos pode estar falando você de filho de Belial, filha de Belial. Pode estar falando isso daqui de você, minha mulher. Mas vão ver que você é serva e servo do Deus Altíssimo. Achavam que esqueceram de Ana, né? Penina. Mas Deus usa até a boca de quem está na carne para você ser abençoado, sabia? Deus usou uma jumenta, porque não, que era uma criatura também, não vai usar uma criatura, mesmo que esteja em pecado no mundo. Aleluias. Aí Ana fala, eu não sou filha de Belial. Ela quer dizer, eu ainda sirvo para alguma coisa. Eu acredito em Deus. Eu não sou inútil. Ana tinha a certeza que Deus ia fazer um milagre na vida dela, sabia? Por ela falar que não era filha de Belial, porque filho de Belial significa pessoa imprestável, inútil, que não serve para nada. Então se ela falou que não era filha de Belial, porque ela tinha a esperança que Deus ia mudar a vida dela e que ela ia servir para alguma coisa ainda na terra. Muitos podem falar que você não serve para nada, mas vão ver que ainda você vai fazer diferença nessa terra e vão te procurar. Filhos de Belial, sabe quem eram? Os filhos de Eli, desses sacerdotes. Eram dois homens, Ofni e Finéias. Era filho de sacerdote e sacerdote. A Bíblia fala esses homens de sacerdotes. Mas não conhecia Deus por quê? Porque não praticava as escrituras. Quando a pessoa conhece a Deus e ela não pratica as escrituras, aliás, se a pessoa conhece as escrituras, a palavra de Deus, ela não pratica, ela não conhece a Deus. E a Bíblia vem dizer que Ofni e Finéias eram sacerdotes. Para a pessoa chegar ao nível de ser sacerdote, a pessoa tem conhecimento. Meu Deus, aqueles homens, eles tinham conhecimento da Escritura, mas não praticavam. E a Bíblia vem dizer que eles não conheciam Deus, porque não praticavam. Então quem, aleluia, conhece a palavra e não pratica, não conhece a Deus. Está enganando e sendo enganado. Por isso que a Bíblia fala aqui, Ofni e Finéias ainda não conheciam a Deus, porque eles conheciam a Escritura, mas não praticavam. Porque o homem, para ser sacerdote, ele tem que conhecer a Escritura. Eli, pai de Ofni e Finéias, era sacerdote. Estava repreendendo seus filhos de forma errada, porque seus filhos estavam se prostituindo. Até a prostituição tinha na casa de Deus. As pessoas a sacrificar a Deus, eles roubavam a carne, tomavam força para comer. E a Bíblia vem dizer, o único cara na Bíblia que eu venho a conhecer, aleluias, glórias a Deus, acho que é o segundo, que veio falar de outro que era gordo, que foi enfiado uma espada, aleluias, na barriga, né? Que era gordo. Mas a pessoa que veio falar sacerdote de Deus, que era gordo, que era para ser magro, por fazer jejum, por jejuar, não era magro, era gordo, porque estava se alimentando daquilo que era de Deus. Ele pagou o preço. Quando ele soube da morte de seus filhos, Ofni e Finéias, na batalha, na guerra contra os filisteus, ele se assustou, caiu para trás e quebrou o pescoço, morreu, porque ele era obeso. A Bíblia fala que ele estava cego. Talvez, vem dizer também, olhando para o espiritual, que Eli estava cego espiritualmente, senão ele não teria morrido. Ele morreu ao saber da notícia da morte dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Pagaram o preço por causa do pecado. Deus está vendo tudo e todos. Eclesiastes capítulo 12 fala que o fim daquele que tem ouvido é obedecer a Deus. Aleluias. E Deus há de fazer juízo a toda obra, seja boa, seja mal. Se fizer o bem, você vai colher o bem. Se fizer o mal, vai colher o mal. Colheram o mal, fizeram o mal. Com a obra de Deus ainda, se prostituindo na casa de Deus, pegando aquilo que não era deles, era de Deus, sacrifício do povo. Estava forçando, pegando forçado do povo aquela carne. Por isso que Eli era obeso, porque estava comendo demais. Meu Deus, é verdade que come demais, a tendência é o quê? Ficar obeso, não é? E seus filhos dele roubavam a carne, tomavam a carne das pessoas de sacrifício, é porque ele estava comendo o que não era dele, era de Deus. Estava obeso, Eli, e morreu. Pagou o preço. Faça o que é bem, faça o que é correto, homem e mulher.
Vai Deus te abençoar nessa terra. Aleluias. Então Ana era a criação de Deus. Deus não esqueceu de Ana, porque a Bíblia vem falar que Ana era estéril. Aí Deus usou a boca do Eli. Vai-te em paz então, mulher, que o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. Ele profetizou na vida dela. E ali o semblante dela já mudou, começou a se alimentar, chegou na tua casa. E a Bíblia vem dizer, nessa mesma passagem de Ana, aleluias. 1 Samuel, a partir do capítulo 1, que Deus se lembrou de Ana. E Ana teve um filho. Deus se lembrou de Ana. Então Deus não se esquece de nada. Assim como Deus, lá em Gênesis, fala que Deus, capítulo 1, versículo 1, no princípio é o começo, Deus criou o céu e a terra. Ponto final. Deus criou o céu e a terra. Aí no versículo 2, ninguém sabe quanto tempo demorou. Fala, a terra era sem forma e vazia. Então, por enquanto, ela estava sem forma e vazia. Deus tinha criado, mas estava sem forma e vazia. Mas Deus terminou. Que a Bíblia fala que Deus terminou o céu e a terra, todas as coisas, em 6 dias. E no 7º descansou. Deus vai terminar o que tem na tua vida. Nada ficar pela metade. Pode olhar para você e achar que é teu fim, mas não chegou ao fim. Muitos desistem, se matam, tira a sua própria vida porque acham que chegou ao fim, mas não. Muitas vezes Deus prova a fé da pessoa. Deus não quer que ninguém sofra nessa terra. Jó, chegar a amaldiçoar o dia que ele nasceu, se arrependeu de ter nascido. Mas qual foi o final dele? De vitória, de conquista, de restituição, de restauração. Basta você superar e suportar que vai chegar a sua vitória. Aí não superou, suportou e teve um filho, era estéril, não podia ter filho para os médicos, olhando para a medicina, não tinha jeito nenhum, mas a Bíblia fala em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Aleluias. Aí a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana, e Ana teve um filho. Aí onde eu falo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ana via tanto, crianças no colo, bebê das mães, e ela não podia ver isso nela. Não podia sentir isso nela. Ana ouvia tanta criança chorar nos nascimentos das mães, e ela não teve o prazer de ver o seu filho, ouvir o seu filho ou filha chorar. Mas esse dia dela chegou porque Deus não esqueceu dela. Porque ela era a criação de Deus. Tudo que é a criação de Deus, Deus não se esquece. Deus termina a obra. Aleluias. Aí eu falo que o olho não viu. Ela passou a ver que ela engravidou, teve um filho. Viu o filho. O que o ouvido não viu. O que Ana ouvia sempre, as crianças que nasciam chorando. As mães, no começo, dor de parto, choravam, mas depois se alegrava de ver o nascimento do filho chorando. Ouvi. Ana começou, aleluias, a ouvir o choro da criança quando nasce. Então o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que você não viu, o que você não viu, Deus vai fazer na tua vida. O que vem de Deus é para surpreender. O que vem de Deus é milagre. Se for ver das obras de Jesus, Deus, tudo que estava sem forma e vazio, Deus preencheu e fez milagre. Jesus só fez milagre. O que Deus faz é só milagre. Sua vida pode estar sem forma e vazia aí, ó, mas Deus vai dar forma e vai preencher na tua vida. Aleluias. Deixa eu falar o que quiser na tua vida, que é o seu fim, que você não presta para nada, é inútil. Jó perdeu tudo, mas o final de Jó foi restituição. Ana não poderia ter filho. O final dela foi o que? Pela fé, teve filho. Ela viu e ouviu o choro da criança. Você vai ver e vai ouvir o que Deus vai fazer na tua vida. E muitos vão ver e vão ouvir o que Deus vai fazer na tua vida. Então lembre-te, não desista. Porque o que Deus tem na tua vida não terminou. Ele vai fazer o fim virar começo. Lembre-se que tudo tem um começo, meio e fim. Senão Deus não teria terminado o céu e a terra. Teria se esquecido. Deus não se esquece da sua criação. Você é criação de Deus. Deus não se esqueceu de você. Já pode jogar certo e falar que Deus se esqueceu. Pessoas podem falar que é seu filho, porque são pessoas naturais. Tem pessoa dentro da igreja, fala que é seu filho, que você não presta para nada. São pessoas naturais. Ele era um homem natural. Seus filhos eram homens naturais, era para ser um dos melhores sacerdotes da Bíblia. Para ser sacerdote, tinha que ser escolhido. Era homens escolhidos, mas estava fazendo tudo ao contrário de Deus. Sacerdote, Ofni e Finéias, morreram na mão do inimigo dos filisteus, porque estava na carne. Nem ele entendeu o que ela estava passando, achou que ela estava embriagada. Ela disse: eu não sou filha de Belial. Então ela quer dizer, aleluia, que quem era filho de Belial é os filhos dele. Olha, quem é filho de Belial são os filhos aí, ó. Está se prostituindo dentro da casa de Deus.
pegando a carne das pessoas, quem é que não via? Todo mundo via aquilo. E pagou o preço. Porque tudo que planta, colhe. Mas Ana superou no calado. Não reagiu às afrontas da Penina nem de Eli. Falou com palavras corretas. Até o homem calado, em silêncio, se torna sábio. Então fique calado, deixa eu falar o que quiser. Porque a Bíblia veio dizer, para finalizar, livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entender porque se discerne espiritualmente. Pessoas estão te criticando, falando mal de você, porque não entende o propósito de Deus na tua vida. Aleluias. Mas depois vou entender, eu falar, realmente estava enganado. Aquele é o homem e mulher de Deus. Tá? Aquele processo era o processo de Deus na vida dele. Aleluias, na vida dela. Então pessoas estão criticando porque não sabem o propósito de Deus, não sabem o trabalho de Deus, porque as pessoas estão dando vazão para a carne e estão virando pessoas carnais e não espirituais. Os amigos de Jó viraram carnais por um momento, por não entender o propósito de Deus. Ninguém entende o propósito de Deus. Até o rei Nabucodonosor ficou como um animal, comendo capim, se banhando somente com orvalho que caia do céu. Imagina o coração daquele homem como de animal. Ninguém entendia, mas Deus tinha obra. Tudo tem um começo, meio e fim. Acharam que era o final do rei Nabucodonosor. Achavam que ia tomar o reinado dele, né? Mas a Bíblia fala que a glória dele foi aumentada. Deus dá glória ao homem. Deus vai te dar glória, homem e mulher. Pode ter certeza que Deus vai te honrar. E aqueles homens que tinham afastado do rei Nabucodonosor buscaram ele depois. Todos. Depois de 7 anos, não sei qual tempo você está passando por essa calamidade. Catástrofe na tua vida, nada dá certo. É porque Deus está trabalhando, Deus tem obra e Deus vai terminar. Toda a criação de Deus tem começo, meio e fim. O que Deus começou na tua vida, Deus vai terminar. Então recebe e toma posse no nome de Jesus. Fica com essa mensagem. Não desista, exerça a sua fé a cada dia para se cumprir promessa, porque o que Deus começou vai finalizar. Deus não te esqueceu.